Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto será texto em prosa. E aí, vocês conhecem esse termo, prosa? Já ouviram falar? Sabe de que tipo de texto que eu estou falando? Texto em prosa? Vamos conhecer? Bons estudos! Bom, a prosa diz respeito a uma estrutura básica que se contrapõe ao texto em verso, ou seja, o poema, em que antecede a noção dos gêneros textuais, os quais sabemos que são múltiplos: romances, contos, crônicas, textos jornalísticos, artigos de opinião, manifestos, poemas líricos, poemas satíricos, enfim, trata-se de uma listagem numerosa. Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Livros de contos de fada, de ficção ou não ficção, jornais, cartas e e-mails são exemplos de textos em prosa. Aos textos em prosa importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Aqui eu trouxe um exemplo de texto em prosa, vocês estão vendo? Olha a estrutura do texto. A prosa, ela está presente desde os textos literários até os textos jornalísticos. Vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de prosas? Existe a prosa narrativa. A prosa narrativa trata-se dos textos prosaicos históricos ou de ficção. São textos que estão narrando alguma coisa, ou seja, possuem personagens, ambientação das ações. Esse tipo de prosa abarca duas categorias: a histórica, que pretende narrar fatos e eventos com base em relatos historiográficos, e a ficcional, que cria personagens e um universo próprio. Também existe a prosa demonstrativa. São os textos que pretendem explicar alguma coisa, passar conhecimento a respeito de algo. É o caso dos textos didáticos, dos tratados, dos ensaios, da oratória, de textos jornalísticos, científicos, técnicos, do editorial, de textos como este que você está lendo junto comigo. Ok? São os textos de prosa demonstrativa. São classificados como prosa literária apenas os textos narrativos ficcionais, isto é, romances, contos, crônicas e novelas. Desse modo, é do estudo dessas formas que se ocupará a literatura. A prosa narra histórica, a prosa narrativa histórica e os gêneros da prosa descritiva são também chamados de prosas não literárias, ok? O primeiro texto em prosa produzido no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês conhecem Pero Vaz de Caminha? Foi o escrivão, né, que acompanhou a esquadra de Cabral, que acabou chegando ao Brasil em 1500. Esse documento, embora seja uma crônica histórica, um relato, está muito próximo da prosa literária, graças à riqueza de metáforas e à cuidadosa elaboração textual do autor. Diferença entre poesia e prosa. A palavra poesia tem origem no vocábulo grego poiesis, cujo significado é o ato da criação, de fazer alguma coisa. Assim, a poesia faz com a linguagem, cria novos significados, modifica o uso das palavras, ordena-as de maneira ritmada e melódica. Quando a poesia surgiu como forma, era acompanhada de instrumentos musicais, feita para ser cantada. Os poemas são escritos para serem lidos em voz alta. Logo, há um trabalho com a sonoridade dos vocábulos, das palavras, com aquilo que ultrapassa a função utilitária ou denotativa da linguagem. Olha aqui um exemplo de poesia, tá? Trouxe um poema. Se fizeres paz comigo, deixo de ser cangaceiro. Planto fava, crio bode. A mim não falta dinheiro. Boto o cangaço num canto. Cobro o imposto, mas não tanto. Fica o imposto maneiro. É o que tenho a fazer. Se o plano não for errado, pois o governo aceitando, fica o Brasil descansado. Tá, ok? Esse texto é de 1908. Tá? As proezas de Antônio Silvino. Já a palavra prosa vem do latim oratione, prosa.
significando discurso em linha reta, livre. Predomina o uso denotativo da linguagem, ou seja, as palavras significam as suas definições reais, tá? Veja um exemplo de prosa que trata do mesmo cangaceiro que o cordel anterior descreve. Consciente de que o cerco policial estava se fechando a cada ano, o cangaceiro sentia uma necessidade extrema de negociar a paz com o governo, o qual, segundo alguns populares haviam lhe dito, também tinha o mesmo desejo. Porém, era preciso constatar a veracidade das falas, confirmar o que de fato queria o governo, mas sem antes se preparar e prevenir, já que as ações em prol de sua captura estavam se acentuando. Contudo, teria buscado informações acerca de um possível acordo com o governo. Se vocês perceberem, o texto basicamente é o mesmo, só que um era um poema, através da poesia, né? E o outro veio um texto em prosa, ok? Bom, as atividades de hoje estão na apostila, oficina de redação, página 51. Combinado? Bons estudos, faça as atividades da plataforma com bastante atenção e a gente se encontra na aula ao vivo. Ok? Um abraço, tchau, tchau.